Não esqueça de deixar o like se você valoriza a liberdade de informação e acredita que a verdade precisa alcançar o maior número de pessoas. Então sua participação é essencial. Este canal independente faz checagens em reportagens com alterações sutis que mudam o teor da informação. E agora estamos falando de um assunto importante: o sigilo do processo contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. A reportagem do Jamil Chad, que fala sobre esse caso envolvendo Alexandre de Moraes, que tem sigilo, troca de juíza e inspiração na Casa Branca. Assunto também importante que tem a ver com os Estados Unidos e tem a ver com a justiça também. Essa ação judicial nos Estados Unidos da plataforma Rumble e da Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes foi colocada sob sigilo. O processo foi apresentado no dia 18 de fevereiro, em uma corte da Flórida, no mesmo dia em que Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação sobre o golpe. Inicialmente, o caso foi atribuído para uma juíza nomeada por Barack Obama em 2009, mas alguns dias depois ele foi transferido para uma juíza de uma corte inferior nomeada por George W. Bush. A nova juíza permitiu que o processo fosse mantido, mesmo citando o fato de que a denúncia mostrava falhas e a falta de documentação. A Justiça dos Estados Unidos negou um pedido liminar da Rumble e da Trump Media para que eles não precisassem cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. Em resumo, a juíza considerou que não analisaria o mérito da questão, que ela simplesmente negava a liminar, porque essas empresas dos Estados Unidos não precisam cumprir as decisões do ministro. Mas a audiência e a transcrição foram colocadas sob sigilo por tempo indeterminado. Que estranho, né, Josias? Quer dizer, não sei se é estranho. Essa articulação ali mostrando, quer dizer, eles estão relacionando uma coisa a outra mesmo, é isso? É isso, e tudo é estranho nesse caso, Fabiola. Você ficou hesitando, mas a palavra estranho é a mais adequada para definir o que está acontecendo aí nesse processo, né? Processo aberto na Flórida contra medidas adotadas pelo Alexandre de Moraes no Brasil, como se o juiz brasileiro estivesse interferindo na rotina dos Estados Unidos. As decisões do Alexandre de Moraes, elas se destinam a regulamentar a atuação ou trazer para dentro da legislação brasileira a atuação de empresas americanas que estão aqui fazendo negócio, faturando, sem ter nem representante. Essa plataforma Rumble, por exemplo, não tem representante no Brasil. Segundo o jornal The New York Times, o grupo empresarial entrou com um processo por censura de forma ilegal de vozes da direita nas redes sociais. Segundo a denúncia, o ministro Alexandre de Moraes infringiu a primeira emenda da Constituição americana após ordenar a retirada de contas de comentaristas brasileiros das redes sociais. O que fez o Alexandre de Moraes foi exigir que ele tivesse um representante, inclusive para receber as intimações das ordens judiciais, né? E agora nós estamos diante de um supremo paradoxo, porque a acusação feita ao Alexandre de Moraes nesse processo é de que ele atua como um censor. Então está censurando usuários das plataformas dessa Rumble e uma empresa de mídia pertencente ao Donald Trump se associou à Rumble nesse processo. O senhor teve acesso recente ao parecer do Ministério Público e também à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Qual a acusação que pesa contra o senhor? Bem, primeiro que a gente verifica, tem umas novidades, né? Se tornou normal que não se tem acesso aos autos, acesso às decisões, à representação judicial, à representação policial, ao parecer do Ministério Público. E a acusação é de censura. Aí eles colocam sob sigilo o processo. Então eles acusam o Alexandre de Moraes de censura. E o nosso companheiro, o Jamil Chad, foi lá para tentar obter a cópia dos autos, né, para fazer uma reportagem, e aí descobriu que está sob sigilo. Então é muito paradoxal isso, né? Acusam o Alexandre de Moraes de censura, e a meu juízo até o Alexandre de Moraes já deveria ter levado à vitrine as suas decisões. Então você tem 3 caminhos juridicamente válidos, com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O gabinete do ministro simplesmente encaminha um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, né, na denúncia no Fórum Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos. Que ficam permitindo que o Alan dos Santos, por exemplo,
que foi sancionado pelo Alexandre de Moraes. Tudo isso aqui gira em torno de medidas de decisões do Alexandre de Moraes relacionadas ao Orlando Santos. Pediu para retirar perfis do Orlando Santos, desse Rumble e de outras plataformas, não foi obedecido e adotou providências judiciais. Né? Então, o Alexandre de Moraes devia já ter divulgado as suas decisões, o que motivou essas decisões, mas aqui estamos diante de um paradoxo. Acusam a justiça brasileira de censura e lá impõe sigilo ao processo. Por quê? Então parece de fato um grande paradoxo e, como disse Fabíola no início, é tudo muito esquisito, né? E parece muito articulado, porque agora o Congresso dos Estados Unidos está se equipando para aprovar, e parece que vai ser aprovado, porque o Trump é majoritário, embora a maioria seja pequena, ele tem maioria no legislativo americano, e tudo indica que vão aprovar aquela proposta que já passou por um comitê lá que se equipara à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui no Brasil. Tudo indica que a Câmara e o Senado dos Estados Unidos vão aprovar aquela proposta que proíbe o Alexandre de Moraes, sem fazer menção ao nome dele, de entrar nos Estados Unidos. Né? Então, aparentemente, há uma grande coordenação e é tudo muito esquisito. O algoritmo do YouTube favorece aqueles que têm grandes estruturas por trás, mas nós contamos apenas com você. Seu like, seu comentário e o compartilhamento desse vídeo fazem toda a diferença para que essa informação chegue a mais brasileiros. Não deixe que essa história passe despercebida. Apoie o jornalismo independente e ajude a espalhar a verdade. Vamos juntos nessa missão.